Recentemente estreou nos cinemas o filme A Primeira Profecia, que é uma prequel do clássico do horror A Profecia, né, de 1976. Eu tenho muito carinho por esse filme de 76 porque foi um dos primeiros filmes de horror que eu assisti na intenção de ver e prestar atenção mesmo quando eu resolvi que ia atrás de filmes só porque sim. E aí, tendo assistido essa prequel, eu fiquei com vontade de falar um pouquinho sobre esses dois filmes e algumas impressões que eu tive sobre os dois, né? Oh shit. Here we go again. Lançado em 1976, como eu já comentei antes, juntamente com o livro de mesmo nome, A Profecia foi um dos primeiros filmes que me chamou a atenção no gênero do horror pela temática, né, assim que eu descobri da existência dele, que é a vinda do anticristo. Né. Sendo uma criança que frequentou a igreja, mesmo que bem pouco ali durante a primeira infância, eu sempre fui muito impressionado com a ideia de que a igreja católica coloca na cabeça das pessoas sobre o mal, e como ele é incorporado no conceito de inferno, Satanás e as suas vertentes. A questão do anticristo, então, o filho do diabo, né, vindo para a Terra para tentar todo mundo, trazer o mal, colocar o filho dos outros na teta da maldade, me deixava, e ainda deixa, hein, muito impressionado. Era uma coisa que antes me chamava a atenção e me deixava curioso, ao mesmo tempo que me deixava apavorado, né, com receio e querendo meio que evitar assim essas coisas, mas é aquela parada do proibido, a coisa que não se pode falar, não fala o nome dele que ele vem, ele fica mais forte, essa coisa de jogar debaixo do tapete, né, para fingir que não existe, não dar espaço para que isso cresça na sua cabeça e acabar não dando poder para esse tipo de coisa, sabe? Mas ao mesmo tempo é tão cheio de detalhes, de coisas que chamam a atenção que, convenhamos, né? Não tem como não ficar curioso. E por que não até sentir um prazer nessa curiosidade? É coisa de cristão mesmo, né? Sentir culpa em sentir prazer. Então, dirigido pelo Richard Donner, aquele cara que dirigiu o Superman, né, de 78, o Goonies e alguns outros, A Profecia é um filmaço. É um clássico ali dos anos 70. O filme conta a história da família Thorne, cujo patriarca, interpretado ali pelo Gregory Peck, ele é um embaixador dos Estados Unidos na Inglaterra. E quando seu filho está ali prestes a completar 6 anos, algumas paradas um pouco estranhas, inexplicáveis, começam a acontecer ao redor do garoto e também de quem está próximo, né, como uma espécie de reverência, o que deixa a família na suspeita de que tem algo, algum mal, alguma coisa que pode estar rondando a criança e ameaçando a existência de todo mundo, né, com a suspeita de que Damien, a criança, pode ser o anticristo. O filme leva uma investigação tipo muito foda e muito bem conduzida. À medida que as suspeitas elas vão crescendo e o Gregory Peck vai tentando entender o que está rolando, colhendo provas e também tentar remediar com as tragédias inexplicáveis que estão rolando assim com a família dele, o filme tipo, ele vai nessa de tentar convencer a gente de que essa paranoia, primeiro ela pode ser só paranoia, mas depois ela começa a ganhar um fundo de verdade meio bizarro assim. E tudo isso sem pressa, só que ao mesmo tempo sem esconder o jogo, sabe? Sem tirar tipo esse dedo da dúvida, entendeu? Sem pender para um lado ou pender para o outro, até que no fim das contas tipo, ele acaba tomando a sua decisão como deve ser um filme. No início a gente fica meio na expectativa de que a coisa pode não ser desse tamanho, mesmo que esses, né, entre aspas, fenômenos que acabem rondando a vida do Damien sejam muito claros a levar a uma conclusão de sobrenatural. O que acontece é que logo a gente compra essa ideia, porque a história ela vai crescendo de um jeito tão absurdo que não tem outra alternativa a não ser o sobrenatural. Mas aí que tá. Dado o convencimento rápido, né, enquanto você está assistindo o filme, o que acaba sendo mais interessante ainda é ver até onde a história vai. Como vão lidar com o fato de que a criança é o anticristo e como eles vão resolver isso. E as mortes elas são muito bem feitas, assim, porque é uma mais inacreditável que a outra, tá ligado? Elas são muito chocantes, elas são muito assustadoras, assim. E mesmo sabendo que o filme ele é dos anos 70, e levando isso em consideração para entender que o ritmo de contar a história é diferente, que os efeitos eles não são os mesmos, e aliás, né, eles são muito melhores do que muita coisa feita hoje em dia, porque muita coisa acaba sendo prática, né? O que chama atenção é justamente a condução das coisas.
a forma que o filme é feito, como o Richard Donner ele trata a ameaça da história e como isso vem tipo, em vias de fato para meio que assombrar a gente, sabe? É impressionante, é um filmaço, é um dos filmes meio base assim sobre Anticristo. Ele foi lançado numa época muito proeminente do terror norte-americano ali, em 76. E ele é de uma ótica tipo meio diferente assim, porque algumas histórias que resolvem tratar dessa temática sobre o anticristo, sobre a vinda dele, eles focam justamente no nascimento do bebê, né? E a profecia mostra a criação do moleque, a descoberta, o desenvolvimento, meio que o pós-clímax do parto. É muito bom. É muito bom. E com isso, quando eu vi, se eu não me engano, no começo do ano, que ia sair um prequel, né, sobre a profecia, naturalmente a minha primeira reação foi torcer o nariz, achando que não era uma boa ideia. Talvez um preciosismo meu, né, também ajudado por essa vontade meio grande de Hollywood em apelar para nostalgia e não conseguir dar espaço para histórias novas, porque histórias novas não dão lucro. É sempre remeter a uma franquia antiga, algo que seja familiar ao público e que com fé pode acabar dando dinheiro e sendo um sucesso. As franquias de terror e horror, elas já sofrem muito com isso, desde sempre, né? Como muitos outros subgêneros também, mas especialmente porque existe essa ideia de que fazer filmes de terror, de horror, acaba sendo barato. É barato, é simples, é formulaico, basta você seguir ali uma tendência, aplicar umas técnicas que estão em alta no momento, e o toque final é o rótulo de alguma franquia que pode ou não estar em alta também. Mas a primeira profecia, agora de 2024, é uma puta de uma surpresa. Eu já tinha visto, tipo, logo que ele saiu, algumas pessoas falando muito bem sobre, né, comentando como sozinho, tipo, ele era um puta filme de horror muito bom, ele era muito competente, bem autossustentável também, sabe? Eu vi algumas comparações com Imaculada também, já que os dois filmes têm uma temática muito parecida, eles acabaram sendo lançados ali um atrás do outro também, se eu não me engano. Mas pra mim a primeira profecia tipo, é muito superior e é muito, muito bom. Nele a gente vai acompanhar a irmã Margaret, que é interpretada pela Nell Tiger-Free, que eu não conhecia, mas ela fez a série Servant, aparentemente, né, a série que o Shyamalan produz ali pra Apple TV, que tá na minha lista que eu preciso ver. A Margaret ela tá mudando para um convento que cuida de um orfanato em Roma. Né? Ela, se eu não me engano, é dos Estados Unidos, e ela tá indo fazer esse rolê em Roma para poder se consagrar à freira e estar um pouco mais perto da igreja, estar um pouco mais perto de Deus e fazendo o seu trabalho ali de cuidar das crianças. Enquanto isso, o padre Brennan, que aparece no primeiro filme, inclusive, no primeiro filme ele está investigando essa conspiração sobre a vinda do anticristo, e aqui a gente vê um pouco mais disso também. Justamente com essa investigação ainda no início, e descobre que pode estar sendo arquitetada tipo, pela própria igreja, por exemplo. E assim, todos os atores do filme eles estão incríveis. Tipo, tem que abrir um espaço um pouco particular para Nell Tiger-Free como a protagonista, não só porque o filme tipo não seria nada sem ela, mas porque para mim é uma das performances tipo mais incríveis do ano. Tá, sem exagero nenhum. Supera toda e qualquer expectativa do filme e cara, o filme acaba valendo muito a pena por tudo que ela entrega, sabe? A história ela é muito boa, tipo, a história ela é muito bem amarradinha, assim, tem algumas coisas que eu não gosto, mas ela especificamente, o trabalho dela, tipo, é muito foda. É muito foda. Cada olhar, cada expressão, tipo, a forma dela dar as falas, assim, são coisas que parecem, tipo, tão pensadas pra melhorar a performance dela, chega a ser impressionante, cara. Chega a ser impressionante. O jeito que ela, tipo, trabalha muito o corpo também, voz, tudo, em, tipo, todos os momentos, chama muita atenção. A personagem dela, tipo, ela tem um arco muito interessante de se acompanhar, porque justamente por ser uma pessoa nova entrando ali no convento, né, ela acaba sendo nossos olhos e ouvidos, enquanto espectadores na história. Ela tem uma colega com quem ela tem, tipo, conversas muito profundas, assim, muito fundamentais e que trazem um dilema, tipo, um pouco maior pro filme, né, nessa questão da gente estar trabalhando com a temática de igreja, de freiras e tal, que é basicamente um questionamento de, tipo, pô, será que esse é o rumo que eu quero tomar pra minha vida? É um compromisso muito grande, né, as pessoas que escolhem seguir por esse caminho e, né, beleza, tipo, essa temática de duvidar sobre o chamado de Deus, ainda mais em um filme onde a presença da Igreja Católica é tão forte, não é nada inovador, tipo, eu tô ligado, sabe, mas nesse filme é tão bem feito, eu achei tão bem feito, ainda, tipo,
como o original, a gente tem toda aquela questão da investigação, da conspiração, que, na minha opinião, tipo, nesse filme acaba sendo muito melhor aproveitado, tá? Tipo, é um pouco menos jogado ali, e é um pouco melhor trabalhado, pra mim, pelo menos, em nível de condução, eu digo. Enquanto no filme dos anos 70, tipo, propositalmente a gente já sabe de tudo que se trata e, tipo, a gente acaba não questionando tanto assim se o Damien é ou não o anticristo. Né? Aqui as perguntas elas são outras, justamente porque, já que a gente sabe que o anticristo vai nascer, por se tratar de uma prequel, a gente precisa entender os contornos disso. Porra, como é que esse plano chegou, tipo, a quem chegou? Ele vai nascer da onde? Quem que vai carregar o nenê? Tá ligado? E por aí vai. Apesar de eu achar, tipo, que tem coisas falhas ainda, tipo, tem coisas um pouquinho frágeis, esses elementos que eles são, tipo, um pouco mais fragilizados, pra mim, eles acabam sendo dessa forma, porque precisa, de novo, amarrar com a franquia ali pra poder fazer a coisa acontecer, tipo, pra poder reforçar uma marca. O entorno da história, o desenvolvimento, a condução, são os pratos que a gente precisa saborear com mais atenção. E o maior destaque do filme, tipo, até superior à atriz principal, é a diretora, que é a Kashi Stevenson. Eu não conhecia nada dela, nunca tinha ouvido falar, e pra mim já virou um nome pra, tipo, ficar muito, muito de olho. Porque a forma como ela leva a história pra frente, tipo, as decisões que ela toma pra poder mostrar o que precisa mostrar e a forma como ela mostra o que precisa mostrar, tipo, são de alguém que, cara, tava muito segura de si e manja muito, assim, tipo, de visual, manja muito de condução, manja muito de dirigir, manja muito de dirigir ator, de dirigir atriz, todo mundo, cara. Tudo, 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 tudo. São coisas tão simples que, tipo, ela faz a gente achar que é fácil fazer um filme de terror. Que é extremamente simples e que é muito, muito de boa, assim. Tem uma classe nesse filme, tem uma coisa, tipo, na forma como ela enquadra algumas situações, na forma como ela, tipo, retrata movimento, principalmente, que é, sabe, é impressionante. É impressionante. Esse filme, especificamente o trabalho da Kashi Stevenson, pra mim, eles são a prova de que é muito melhor ter alguém muito, muito bom na direção e um roteiro mais ou menos do que um roteiro muito bom e alguém que, tipo, esteja ali na direção que não seja tão boa assim. Até mesmo alguns temas do filme, como a presença feminina, tipo, sendo muito presente em todos os momentos, o olhar feminino sobre as coisas, é muito importante você ter uma diretora, né, para poder fazer isso, porque você trata desses temas um pouquinho melhor, tipo, o corpo feminino nesse filme, ele é uma coisa, tipo, muito, muito importante, e essa temática, ela vai se repetindo, assim, essas coisas, esses assuntos, eles vão sendo abordados de uma forma que, assim, ele não traz nada novo, tipo, exatamente, ele não traz nada que a gente já não conheça, mas ele é tratado de um jeito tão bom, sabe, é tão específico, é tão cuidadoso, sabe? Até, tipo, debate sobre escolhas e sobre como, em meio a muito caos, a escolha, tipo, acaba não sendo da mulher. Sempre tem uma vontade maior que é seguida e geralmente, tipo, tem uma opinião que ela acaba sendo endossada por um homem ou por um conluio ali de pessoas cuja figura maior, tipo, acaba sendo masculina, seja ela uma pessoa, tipo, de carne e osso, ou seja uma entidade, sacou? É muito bom. É muito bom. Basicamente essa questão de que você não pertence a você, entendeu? Principalmente se você tá seguindo um chamado de Deus, se você, tipo, tá no meio de ter uma escolha dessa, tipo, você tem essa falsa sensação de um caminho que você pode seguir, mas que, tipo, pô, o seu destino ele já meio que tá traçado, as coisas elas já estão prontas pra acontecer e você, tipo, acaba sendo um passageiro da sua própria vida, sabe? O filme é muito bom, o filme é muito bom. Assistam o filme, vejam o que eu tô falando. Tem muito pano pra manga, tem muita discussão, especialmente é um espetáculo dentro do filme. Ele já tá em serviço de streaming, se eu não me engano, eu acho que tá no do Rato. A Primeira Profecia foi uma puta surpresa pra mim no ano, eu queria muito ter assistido no cinema, eu fiquei muito arrependido de não ter conseguido dar a atenção que esse filme merecia no cinema. Mas é isso. Vão ao cinema quando vocês quiserem ver os filmes que vocês querem ver de fato, tipo, façam um esforço pra isso, porque depois vocês podem se arrepender. É isso aí. Até a próxima.